Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós hoje celebramos a festa de dois apóstolos, São Tiago Menor e São Filipe. Nós, franciscanos conventuais, temos a graça de termos a nossa cúria geral em Roma, na Basílica, que é aonde se encontram as relíquias desses dois apóstolos. Quem são esses dois? Filipe é aquele que, desde cedo no Evangelho, começa a seguir Jesus e comunica a Natanael que encontrou o Messias. A ele, os gregos procuram, querendo que ele fosse ponte para eles se aproximarem de Jesus. Jesus o convida para conhecer o Pai. Tiago Menor, filho de Alfeu, era parente do Senhor. Ele foi o primeiro bispo da igreja de Jerusalém. O Novo Testamento traz uma carta que é atribuída a ele. E desde o ano 565, a Basílica dos Santos Apóstolos foi dedicada com as relíquias desses dois apóstolos. Na antífona de hoje, de entrada, esses são os santos que Deus escolheu no seu amor. Deu-lhes uma glória eterna. Aleluia. Na primeira leitura de hoje, nós temos um texto da carta de São Paulo aos Coríntios. Ele vai dizer assim: quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes. É este evangelho que sempre deve estar na nossa memória. É a boa nova. O evangelho não é um texto, não é um livro. É a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele sois salvos, se o estáis guardando. É o texto que escutamos, mas que sempre de novo deve vir à nossa memória, para que nós nos voltemos a ele, o Cristo, que é o verdadeiro evangelho, a verdadeira boa nova. Com efeito, transmitimos, em primeiro lugar, aquilo que o mesmo tinha recebido, a saber. E ele apresenta aqui uma síntese, um querigma, uma síntese da história de Jesus. Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, não somente por aqueles que o levaram à morte, mas por todos nós. Ele nos morreu porque nós pecamos, para que nós pudéssemos obter a salvação. Foi sepultado. Ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. O próprio Jesus vai dizer isso, e nós ouvimos no tempo pascal, que ele ressuscita como realização das Escrituras, da palavra de Deus, daquilo que se diz no Antigo Testamento e daquilo que ele mesmo disse para os seus discípulos, que apareceu a Cefas e depois aos 12. Então, o nome de Pedro é citado. Se tem o reconhecimento que Pedro é constituído como chefe da comunidade apostólica. Apareceu, não vai dizer diretamente assim, apareceu aos 12, apareceu a Cefas e aos 12. E aqui, o apóstolo vai dar notícia de uma coisa que só aparece nesse texto. Depois apareceu a mais de 500 irmãos. A maioria ainda vive. Então, uma aparição grandiosa para tantos irmãos, que ele vai dizer que conheceu, que vive. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Nós ouvimos na semana passada este momento que no caminho de Damasco o Senhor aparece também. Como um abortivo, ele vai dizer que não é um filho que nasceu com os outros, que nasceu depois, mas que ele vai se considerar como um apóstolo, um grande apóstolo, porque é testemunha da ressurreição. E insisto mais uma vez, que o testemunho da ressurreição nasce não da experiência de sentido, mas sim da experiência de fé, de crer no ressuscitado. Nesse sentido, Paulo é apóstolo, é testemunha, como todos nós podemos ser testemunhas. O salmo de hoje é o Salmo 18, que chama tudo para proclamar a grandeza de Deus. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a glória de suas mãos. É uma constatação desse louvor constante que a natureza atribui ao seu Senhor. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. E a voz do Senhor, ela chega aos confins do universo através da ação dos apóstolos daquele tempo e dos apóstolos e apóstolas de hoje.
Na aclamação ao Evangelho de hoje, sou o caminho, a verdade e a vida, de Jesus. Felipe, quem me vê, igualmente vê meu Pai. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele se apresenta como o caminho que leva ao Pai, a verdade que é a plena revelação para que todos tenham vida, para que tenham vida, a vida física, a vida psíquica, a vida espiritual, a vida na sua plenitude. Jesus é a plenitude do ser humano, um ser humano completo, e só através dele nós podemos ser verdadeiramente humanos. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esta é a novidade cristã. Jesus é o único caminho, o pontífice, a ponte que nos liga ao Pai. Não existe outro caminho que nós possamos chegar até o nosso Pai. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. E Jesus então, e é por causa dessa frase que esse evangelho é lido hoje na festa de São Felipe: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Jesus vai dizer: não precisa dessa preocupação de estar querendo ver o Pai, que é Espírito e ninguém jamais o viu, mas que queremos saber como é Jesus, e isso Jesus está dizendo a Felipe: queremos saber como é Deus, olhemos para Jesus, porque quem o vê, vê o Pai. Jesus é para nós a revelação do Pai. Em Ravenna, em uma igreja antiga, tem a imagem da Santíssima Trindade, e o Pai é representado com o rosto do Filho, para dizer: quem me vê, vê o Pai. Acreditai em mim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Através das suas obras, Jesus vai mostrar a sua união com o Pai. Já antes, nós ouvimos em preparação para a Páscoa, Jesus vai dizer assim que 3 são os testemunhos que se dá a favor dele: as obras, a palavra de Deus e o próprio Pai. E em outro momento vai falar também o testemunho de João Batista. Então, que aqueles que conheciam a palavra, por exemplo, que Moisés disse, tinham que acreditar nele, porque foi dele que Moisés falou. Mas também as suas obras. Mas vejam que nem isso bastou. Às vezes usaram as obras de Jesus para dizer que ele agia pela força de Beelzebul, que ele estava blasfemando. Então, a fé, ela, para nós cristãos, passa pela pessoa de Jesus. E ele é a revelação plena, a revelação do Pai. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que essas. Fará obras, porque nós estamos vendo isso no tempo pascal. Como os apóstolos vão agindo em nome de Jesus, do ressuscitado, e vão fazendo obras semelhantes e até maiores do que aquelas de Jesus. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. É o Senhor que é ponte para trazer para nós a imagem do Pai, mas ao mesmo tempo que leva as nossas orações, o nosso louvor, os nossos pedidos até o nosso Deus. Por isso Jesus insiste nesta unidade do Pai para com Ele, mas nos chama também a uma unidade, como a videira tem a unidade através dos ramos da fruta com o tronco. Então nós estamos unidos. Permanecei em mim, é o pedido que o Senhor nos faz. Nós devemos estar unidos ao Senhor, ao Cristo, para que nós possamos fazer obras iguais ou até maiores do que as dele. Ó Deus, vós nos alegrais cada ano com a festa dos apóstolos São Filipe e São Tiago. Concedei-nos por suas preces participar de tal modo da paixão e ressurreição do vosso Filho, que vejamos eternamente a vossa face. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.